Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho de João que estamos fazendo. Nós já fizemos 5 partes e agora nós estamos caminhando para a 6ª parte. Nessa 6ª parte nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho de João. Mas se você não ouviu nenhuma das partes, dê o play aqui no canal, escuta, depois você volta correndo para escutar essa 6ª parte que está maravilhosa. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui no canal. Compartilhe em suas redes sociais, com seus amigos e parentes para que nós possamos levar a palavra de Deus mais adiante. Vamos lá? O Evangelho de João é um relato que oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. O capítulo 5 deste Evangelho apresenta uma série de eventos e discursos significativos que revelam aspectos essenciais da mensagem de Jesus. Vamos explorar juntos esse capítulo e suas profundas lições espirituais. O capítulo 5 ocorre em um contexto de grande conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época. Essas autoridades, representadas pelos fariseus, estavam constantemente questionando a autoridade e a legitimidade de Jesus. Jesus visita um local conhecido como Tanque de Betesda, onde muitos doentes se reuniam em busca de cura. Ele encontra um homem paralítico e o cura, ordenando-lhe: pegue sua maca e ande. Este milagre não apenas demonstra o poder de Jesus sobre a doença e a incapacidade física, mas também desencadeia uma série de controvérsias com os líderes religiosos que questionam a validade de realizar tal cura no sábado. Em resposta às acusações dos fariseus, Jesus não apenas defende sua ação de cura no sábado, mas também reivindica sua autoridade divina como Filho de Deus. Ele proclama sua unidade com o Pai e sua missão de trazer vida espiritual aos que nele crê. Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos e o papel que ele desempenhará como juiz. Ele afirma que aqueles que nele crê têm a vida eterna, enquanto os que o rejeitam enfrentarão a condenação. Este discurso destaca a importância da fé em Jesus como meio de alcançar a vida eterna. Há ainda um terceiro episódio. Acontece na segunda vez que Jesus vai a Jerusalém. Realizava-se uma festa judaica. Jesus não vai à festa, mas coloca-se junto ao povo que ficava na chamada Porta das Ovelhas, porque era por ali que as ovelhas passavam para serem sacrificadas. Vocês compreenderam o simbolismo? Aproximamos agora do terceiro sinal, a cura do paralítico que há 38 anos estava no tanque. O tempo de uma geração inteira aguardava a oportunidade de cura. O texto se encontra no capítulo 5 do Evangelho que João escreveu. O paralítico havia sido abandonado por todos. Para Bortolone, era símbolo de um povo que ali se encontrava também privado da vida. Coxos, paralíticos, pessoas com ossos ressequidos, como na linguagem de Ezequiel. As águas da piscina que se agitavam por uma vez por outra representam as falsas esperanças nas quais o povo foi levado a crer. Eram apresentadas pelos ensinamentos distorcidos da lei. Muito raramente os religiosos se lembravam do povo e apareciam para superar alguma dificuldade deles. Eles o faziam segundo eles próprios, em nome de Deus. Perguntamos, mas que Deus? Jesus se aproxima, veio trazer um novo tempo, já transformara água em vinho e já também curou o filho do oficial do rei. E agora pergunta ao doente: queres ficar são? Ao desanimado e descrente,
oferece uma esperança: levanta-te, toma a tua cama e anda. Podemos compreender com esse breve estudo que Jesus dá a vida e que ele muda toda a realidade deste homem que por muito tempo sofreu em frente ao tanque de Betesda, e podemos entender com esse estudo que ele pode mudar tudo à nossa volta. Com apenas uma palavra, Jesus demonstra grandeza e misericórdia para com a vida deste homem. E assim é com todos. Jesus é a mais pura bondade e, através da sua palavra, este homem passa a viver uma realidade fora do normal. Tanto a ocasião como o lugar deste milagre tem sido muito discutido se essa festa dos judeus era a Páscoa. Então, 4 dessas festas foram mencionadas em João, trazendo o ministério a estender-se aproximadamente 3 anos e meio para 4. Desde que João as cita, todas as outras são capítulo 2, 6 e 11, uma vez que as melhores autoridades em manuscritos deixaram de colocar o artigo definido. Provavelmente a festa era alguma outra e não a Páscoa. O lugar do milagre já pode ser identificado atualmente com alguma confiança devido à escavação em 1888 de um tanque igual ao descrito por João, localizado a nordeste de Jerusalém, perto da igreja de Santana. As diversas variantes do nome do tanque nos manuscritos são desnorteadas. Betesda parece autêntico, provavelmente significa Casa das Ovelhas. A expressão depois dessas coisas que ocorrem no capítulo 3, no 5, no 14, no 7, no 13, não indica necessariamente que tenha se passado um longo período. Esse não pode ser o mesmo sentido. Ela, no entanto, se distingue da expressão depois disso, que se encontra em capítulo 2, no 11 e o 19. Em todas essas passagens, refere-se o acontecimento que ocorreram pouco depois, por ser mais indefinida. Ela simplesmente não dá nenhuma indicação a respeito da duração do período que se passou desde que se deram os últimos acontecimentos, que foram relatos. Portanto, não sabemos quando exatamente ocorreu o grande milagre que é alvo da nossa atenção neste capítulo. O que sabemos é que houve uma festa dos judeus, mas também essa indicação é muito indefinida. A que festa o autor se refere? Não sabemos. Em nossa discussão dessa questão, a tabela de festividades dos judaicos que requer consideração aqui pode ser útil. Os nomes dos meses são naturalmente aproximados, ou seja, eles não correspondem exatamente àqueles do calendário religioso judaico. O período coberto vai do batismo de Cristo à descida do Espírito Santo. Nesta versão, a expressão Porta das Ovelhas corresponde ao adjetivo grego propatike. O substantivo qualificado por este adjetivo não é citado, provavelmente porque no tempo que o evangelista vivia, todos o conheciam. Jerusalém podia estar em ruínas já por diversos anos. Quando este evangelho foi escrito, provavelmente já tem muito tempo passado, mas o autor visualiza como era quando ele conhecia e descreve seus traços naturais no tempo presente. Uma tradução antiga traz mercado das ovelhas, mas isso é menos provável do que porta das ovelhas, apesar de a porta das ovelhas provavelmente levar ao mercado das ovelhas. A Neb traduz tanque das ovelhas, seguido o costume da tradição cristã posterior, que paulatinamente substituiu o nome de Betesda
por Probatke. Mas, provavelmente, não é este o sentido aqui. Seria necessário tomar como dativo, o que deixaria o verbo existente sem sujeito e daria uma construção grega muito ruim. A porta das ovelhas é mencionada 3 vezes no livro de Neemias, capítulo 3, do versículo 1 ao 32, e no capítulo 12, versículo 39, de onde concluímos que era uma abertura no muro norte da cidade, um pouco a oeste do eirado da esquina, a esquina a nordeste do muro da cidade. O nome do tanque aparece sobre diversas formas em nossos manuscritos principais: Betesda, Betesata, Betsaida. Esta última forma provavelmente provém de confusão com o nome da cidade de pescadores no lago da Galileia, mencionada no capítulo 1, no versículo 44. Foi confirmado que Betesda, em hebraico Bet Eshadá, lugar do derramamento, é a forma correta. Em 1960, quando o texto do rolo de cobre de Qumran foi publicado pela primeira vez, neste rolo, o lugar é claramente chamado de Bet Eshatain. Eshatain é a forma dual de Eshadá, o lugar dos 2 derramamentos, porque a forma dual era existente. O peregrino de Bortenhaus, que visitou Jerusalém em 333 d.C., percebeu que a cidade há um tanque duplo com 5 arcadas, chamado de Betsaida. Esta afirmação foi confirmada pela evidência de escavações recentes no local, que fica próximo à igreja de Santana, na região nordeste da Cidade Velha. É verdade que de tempos em tempos são feitas escavações no local, desde que Napoleão III adquiriu a área para a França em 1856. Agora ficou claro que havia 2 tanques adjacentes, um para o norte e outro para o sul, e que a área em forma de trapézio ocupada por eles era cercada por 4 séries de colunas cobertas, uma em cada lado, com uma quinta sobre o muro da rocha viva que separava os 2 compartimentos do tanque. Na sombra dessas séries de colunas, a multidão de aflitos de todos os tipos esperava a oportunidade de cura. O tanque de Betsaida, descrito por João, é muito semelhante a um complexo de 2 piscinas rodeadas por 5 colunas ao norte do templo de Herodes, visível aqui à esquerda. O complexo parece ter sido um sanatório conhecido no mundo grego como Asclepieion. As 3 torres marcavam o canto noroeste do complexo do templo. Os capítulos centrais do Evangelho de João são cronologicamente relacionados com as diversas festas do ano judaico. No capítulo 6, 7 e 10, a identificação das festas mencionadas aqui é incerta. Há uma variante com o artigo definido antes de festa. A festa dos judeus, provavelmente a dos tabernáculos, mas o peso da evidência favorece a ausência do artigo. Foram levantados alguns argumentos interessantes para identificar a festa com o dia do Ano Novo. Esta era a identificação perfeita. Westcott, em 1908, e Henry Harris indicou que a crença popular mencionada na interpolação depois do versículo pertencente. Há um que no folclore de muitos povos é associado ao Ano Novo. Um argumento de que peso foi desenvolvido pela doutora Aline Grundy. Ela mostra como os discursos desses capítulos centrais estão relacionados com as passagens do Pentateuco prescritas para as leituras nas sinagogas, nas festas, que foram o contexto dos
respectivos discursos. Neste particular, o tom de juízo do discurso do capítulo 5 é característico das leituras da época das trombetas. Nesta versão, a expressão porta das ovelhas corresponde ao adjetivo grego probatike. A arque e a IBB incluem uma expansão primitiva do texto, no fim do versículo 3 e 10, o versículo 4, que apareceu pela primeira vez nas revisões ocidentais de Cesareia. Não podemos acreditar ao evangelista esta informação sobre o anjo, mas provavelmente ela reproduz a crença popular sobre a causa das propriedades terapêuticas atribuídas à água. Pode ser concluído a partir do versículo 7 que a água realmente se movimentava de vez em quando e que havia vantagens em entrar no tanque nestas ocasiões. O tanque duplo fazia parte de um grande sistema de reservatório supridos a partir dos outros mais amplos, chamados tanques de Salomão. Foram encontrados restos dos canais de pedra que levava a água perto de Betesda. Mas a referência ao movimento periódico da água dá a impressão de que o tanque também recebia água de uma fonte intermitente. Não está dito que este homem esteve deitado todos os 38 anos à sombra das colunas de Betesda. Devemos presumir que ele era levado para lá regularmente, cada vez que se esperava o movimento da água, na esperança de que um dia ele fosse o primeiro a entrar. Também não se esclarece qual era a sua doença. Evidentemente, era algum tipo de aleijado ou paralisia, já que ele não era capaz de descer a água a tempo sem ajuda. E há um indício de que era consequência de algum pecado que cometera. Os mesmos intérpretes que alegorizam os 5 maridos da mulher samaritana tentam alegorizar também os 38 anos da doença deste homem, vinculando-os aos 38 anos desnecessários que os israelitas passaram no deserto, como se o homem representasse a frustração da nação, seu esforço de chegar à terra prometida. É complicado você fazer esse tipo de alegoria. Isto convence quem quiser deixar e convencer-se. Entretanto, pode-se ver um contraste entre a chance remota de ser curado no tanque e a palavra eficaz de Cristo. Neste caso, a água de Betesda, como a água nos jarros de pedra de Caná ou do poço de Jacó, pode ilustrar os ritos da religião judaica ou mesmo a lei dada por Deus, contrastados com a salvação trazida pelo Evangelho. A pergunta de Jesus apontou para o coração do problema. Será que este homem queria realmente ser curado? A pergunta pode parecer estranha, mas é possível que, depois de tantos anos nessas condições, o homem preferia não enfrentar os desafios de uma vida sadia e normal. Se a água, no entender do evangelista, representa a lei, a lição pode ser que a lei mostra o caminho para a vida, mas não pode transmitir a vontade de escolher a vida, muito menos de dar a vida em si. É evidente que o coxo compartilhava a crença comum das propriedades terapêuticas da água agitada. Sua resposta à pergunta de Jesus mostra que falta de oportunidade, não de vontade, que o impediu de tirar proveito destas propriedades.
Chamar sua resposta de desculpa frágil como o Dodge vai mais além e mais longe do que a evidência permite. Seja como for, até onde vai nossa influência se alguém disser ninguém me ajuda, o que seja por urgência. Nossa, a cura deste homem desempenha um papel na narrativa de João comparável à cura do paralítico de Cafarnaum. Na narrativa do sinótico, a palavra de Jesus que operaram a cura no ambos foram as mesmas. O homem de Betesda, entretanto, não recebeu a garantia de que seus pecados estavam perdoados. O escândalo causado pelo incidente de Betesda tinha outra razão. A cama ou leito era uma esteira ou colchão de palha, fácil de enrolar e levar sobre o braço. O verbo andar é peripatel, literalmente das voltas, dar voltas. A sequência de verbos significativa, obviamente, o homem precisava primeiro ser curado antes de poder levantar-se seu leito e andar. Então, o que curou nada menos que a ordem capacitadora de Jesus, a qual sua vontade obedeceu. Assim, ele recebeu e pode fazer o que momentos antes estiveram bem aquém de sua capacidade. No relato de João sobre o ministério de Jesus em Jerusalém, assim como o relato dos sinóticos acerca do seu ministério na Galileia, as suas infrações da interpretação tradicional da lei do sábado o põe em conflito sério com as autoridades religiosas, onde sua atitude soberana em relação ao sábado e não os debates provocou hostilidade mortal dos seus adversários. A tradição dos anciões fazia distinção entre 39 tipos de trabalhos que não podia ser feito no sábado. A última da lista era carregar algo pesado de uma casa à outra. Por este padrão, a ação do homem ao carregar o seu leito para casa era uma violação da lei do sábado. De modo semelhante, no relato sinótico da cura do paralítico de Cafarnaum, o poder que o homem recebeu para erguer o seu leito e colocá-lo às costas e ir para casa é sinal externo e visível para os espectadores da autoridade de perdoar pecados que o Filho do Homem tem sobre a terra. Aos olhos de Jesus, o sábado foi feito para ser uma bênção e não um peso para os seres humanos, e era guardado de maneira mais digna quanto o propósito com o qual Deus o fez era promovido ativamente. Por esta razão, ele considerava atos de cura e alívio não como exceções permitidas à proibição de trabalhar no sábado, mas como ações que deveriam ser feitas preferencialmente neste dia, porque eram sinais do cumprimento do propósito divino ao instituí-lo. A defesa do homem acabou não inocentando aos olhos dos guardiões da lei, mas pelo menos deu a entender que a principal responsabilidade por sua ação estava com a pessoa que lhe ordenara a fazer. É evidente que ele não sabia nem o nome de seu benefeitor. Ao contrário do cego, no capítulo 9, versículo 11, Jesus, coerente com a sua atitude normal, evitava publicidade para atos desse tipo. E a multidão ao redor do tanque de Betesda facilitou-lhe a retirada logo depois de operar a cura. Um pouco mais tarde, Jesus encontrou o homem no seu recinto do templo, um pouco mais ao sul do lugar em que operara a cura. Jesus advertiu-o
de um modo que deixa transparecer que a enfermidade do homem foi o resultado do seu pecado. A coisa pior pode bem ser a morte eterna. Jesus estava longe de pensar que a doença e o sofrimento era necessariamente resultado do pecado. Sua reação à especulação sobre o cego no capítulo 9 é evidência suficiente disto. Mas no caso deste homem, ele sabia qual era a causa da sua enfermidade e o fez conhecê-lo. Agora que o homem descobrirá a identidade de seu benfeitor, pode dizer às autoridades o que antes não pudera. Jesus o curará a alguns comentadores e o tem acusado de ingratidão. Outros concluem que sua intenção era dar crédito a quem de direito. Como o cego, no capítulo 9, nosso evangelista não lança luz sobre esta dúvida. Ele não está interessado no estado de alma do homem, mas na controvérsia que sua informação levantou. O homem podia ter agido por ignorância dos detalhes técnicos da lei, mas Jesus, como a autoridade bem sabia, tinha agido com o conhecimento pleno das questões envolvidas, quando lhe disse para carregar seu leito no sábado e incentivar outros a quebrar a lei, como eles o entenderam. Era pior que quebrá-la pessoalmente. Por isso, desencadeiam uma campanha contra Jesus, que não arrefeceu. Antes de resultar em sua morte, cerca de 18 meses mais tarde, a palavra não se tornou carne para instituir uma nova religião. Jesus se tornou um de nós para restaurar um relacionamento rompido. Ele veio para restaurar a verdadeira adoração a Deus, que não se presume conseguir a bênção do Senhor por meio de boas obras, mas regozijai no favor imerecido que ele se agrada em conceder. A cama, até então um sinal limitado para aquele homem, é transformada em uma oportunidade de conseguir a libertação. Jesus capacita o homem a fazer o que jamais havia feito, usufruir da vida e da liberdade. E é exatamente isto que ele faz conosco quando pegamos a nossa cama da incredulidade e da vida sem Deus e permitimos que ele a transforme em vida e vida abundante e eterna. O capítulo 5 do Evangelho de João nos desafia a refletir sobre nossa própria fé em Jesus Cristo e nossa disposição para segui-lo, mesmo diante da disposição e da incredulidade e das dificuldades que enfrentamos dia a dia. Ele nos lembra da autoridade divina de Jesus e da promessa de vida eterna para aqueles que nele crê. Além disso, nos encoraja a buscar a cura espiritual que só pode ser encontrada em Jesus, o Salvador. E eu termino essa parte aqui advertindo para que nós tomamos a nossa cruz e carregamos em pró do Evangelho e do Reino de Deus. Sugiro que a todos os ouvintes desse canal e a todas as pessoas que passarem por aqui e ouvir esse pequeno vídeo, esse pequeno estudo, sigam Jesus, que ele tem liberdade para sua vida. E assim eu deixo a paz a todos.